Olá, tudo bem com vocês? Neste videoaula vou mostrar o passo a passo deste biquíni em crochê, de leques e bloquinhos. Ele é o tamanho M, mas nesse mesmo passo a passo vou mostrar como eu faço do PP ao GG. Ele possui bojo no formato triangular e vou mostrar também como eu faço a aplicação. Agora vamos aos materiais para a confecção. Mas antes, para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Esses são os materiais que vou utilizar. Vou usar algumas sobras de fios, todos são 100% algodão mercerizado. Uma das cores que vou utilizar vai ser em um tom de salmão. A numeração desta cor é 4514. É um fio Clea 1000, então vou utilizar 2 fios. Vou utilizar também em um tom de rosa, esta é a cor Flamingo, e a numeração desta cor é 6029. É um fio Clea 1000 também, então vou utilizar 2 fios. Outro tom de rosa que vou utilizar vai ser a cor Balé. A numeração da cor 6085, é um fio Ane, então vou utilizar somente um fio. Vou usar também um rosa Pink. Este é um fio Alize, é igual ao Ane mesmo, então vou utilizar somente um fio. E a numeração desta cor é 09. E como cor principal, escolhi o fio Ane branco. Vou utilizar somente um fio. Numeração 8001. A agulha para a confecção vai ser 1,75. Bojo no formato triangular no tamanho M. E vou usar também uma agulha de tapeceiro para fazer a costura do bojo. Já estou com o fio pink para dar início. E vou começar fazendo um anel mágico. Faço da mesma forma para qualquer tamanho. E vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Volto para dentro do anel mágico e faço mais um ponto alto, ficando com 2. Faço uma correntinha, volto para dentro do anel mágico e faço 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos dentro do anel mágico. Uma correntinha, 2 pontos altos dentro do anel mágico. Uma correntinha, 2 pontos altos dentro do anel mágico. Vou fazendo assim até ficar com 6 conjuntos de 2 pontos altos separado por uma correntinha. Faço assim para todos os tamanhos. Vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E depois do último conjunto de 2 pontos altos, faço uma correntinha e prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de cortar o fio, agora eu venho com a outra cor para fazer a próxima carreira. Se for fazer da mesma cor, não precisa cortar, é só dar continuidade. Venho aqui com o fio salmão, vou fazer uma laçada para o nó inicial. Estou usando 2 fios, porque é o fio Clea 1000. Vou no espaço de uma correntinha. Passo o fio e vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Volto para o espaço de uma correntinha e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3. Faço 2 correntinhas, volto para o espaço de uma correntinha e faço mais 3 pontos altos, formando assim um leque. Vou fazer em forma triangular em volta da primeira carreira. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Lembrando que, claro, pode fazer nas cores que quiser e seguir a sequência de cores que quiser. Depois do leque, faço uma correntinha,
Vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E depois do leque, faço uma correntinha, vou no último espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha e vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do leque. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com a segunda carreira pronta, venho com outra cor de fio para dar continuidade. Esse é o tom de rosa balé. Vou fazer um nó. E vou para dentro do leque e vou fazer leque sobre leque. Então, eu inicio com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Mais 2 pontos altos dentro do leque, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no primeiro espaço de uma correntinha de base e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, vou novamente fazer uma correntinha, vou no espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha e vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do leque e caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com a terceira carreira pronta, vou trocar de fio novamente. Lembrando que, para quem estiver fazendo de uma cor só, não precisa cortar o fio e pode dar continuidade. Venho com a cor flamingo, faço um nó inicial, vou para dentro do leque e vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior, leque sobre leque. Iniciando com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço a mesma repetição que eu fiz na carreira anterior. Depois do leque, faço uma correntinha. Vou no próximo espacinho de uma correntinha, depois do leque da carreira anterior, e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e vou fazer outro leque.
E vou seguir fazendo desta forma por toda a volta, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Leque sobre leque, e em cada espaço de uma correntinha, 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. E depois que eu terminar essa carreira, venho com o fio pink para fazer a próxima carreira. E depois do fio pink, venho com o fio branco, que é a cor principal que eu escolhi. E para o meu tamanho M, vou fazer um total de 8 carreiras. Esta é a quarta que eu iniciei, então vou fazer mais 4. Para o tamanho PP, eu faço um total de 5 carreiras. Para o tamanho P, eu faço 6. Para o tamanho M, que é que eu estou fazendo 8. Para o tamanho G, 10. E para o tamanho GG, 12. Somente o PP que termina em carreira ímpar. E todas as carreiras iguais. De leque sobre leque, em cada espaço de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E sempre em cada carreira terá um conjunto de 3 pontos altos a mais entre um leque e outro. E o que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de carreiras. Mas são todas feitas da mesma forma. Vou seguir aqui, quando eu estiver terminando a minha 8ª e última carreira para o meu tamanho M, eu volto. Terminando o meu primeiro bojo, fazendo a 8ª e última carreira. E dei continuidade fazendo da mesma forma do início, leque sobre leque, e em cada espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. Lembrando que, claro, pode fazer nas cores que quiser. Vou finalizar nesse último espaço de uma correntinha, fazendo 3 pontos altos. Uma correntinha e vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o meu primeiro bojo já está pronto. E agora eu vou fazer o segundo idêntico a este primeiro. Vou seguir as mesmas sequências de cores e, claro, os dois devem ter o mesmo tamanho. Se eu estou fazendo tamanho M e fiz 8 carreiras para o primeiro bojo, o segundo bojo também vou fazer 8 carreiras. Vou seguir aqui, quando eu estiver terminando o segundo bojo, eu já volto. Terminando aqui de fazer o segundo bojo, fiz da mesma forma que eu fiz o primeiro, com as mesmas sequências de cores e quantidade de carreiras. Agora eu vou finalizar no último espacinho de uma correntinha, fazendo 3 pontos altos. E vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque. E não vou cortar o fio. Agora eu vou unir os dois bojos. Vou pegar o meu primeiro bojo que eu fiz e vou fazer correntinhas para unir com outro bojo. Para o meu tamanho M, eu faço um total de 4 correntinhas para unir. Para o tamanho PP, eu faço somente 2, para o tamanho P, 3, para o tamanho G, 5 e para o tamanho GG, 6 correntinhas. E antes de prender, eu devo observar se não está do lado avesso. Os dois bojos devem estar do mesmo lado. E prendo com um ponto baixíssimo dentro do leque do primeiro bojo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com os bojos já unidos, agora eu vou fazer o acabamento por toda a volta e as alças para amarrar nas laterais e em cima. Já estou com o fio para iniciar o acabamento. Faço um nó inicial. E primeiro devo observar se não estão do avesso os dois bojos. O lado certo deve estar para cima. Eu vou começar o acabamento pelo bojo do lado direito, para que os pontos do acabamento e das alças não fiquem do avesso. Vou passar o fio dentro do leque. E vou fazer 2 correntinhas, que vai servir de meu primeiro meio ponto alto. E vou nesse primeiro ponto alto, depois das 2 correntinhas do leque, e faço um meio ponto alto. Próximo ponto de base, faço um meio ponto alto.
Vou no próximo ponto de base e faço um meio ponto alto. Vou na correntinha de base e faço um meio ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um meio ponto alto e vou seguir fazendo um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base até chegar no meio, na união dos dois bojos. Fiz aqui um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base. E chegando aqui bem no meio da união dos bojos, onde eu fiz as correntinhas, primeiro vou para dentro do leque do primeiro bojo, faço um meio ponto alto. E vou nessas correntinhas que eu fiz e vou fazer um meio ponto alto em cada uma. Não pego por baixo, pego por dentro delas, em uma das alcinhas, e faço um meio ponto alto. Como eu fiz 4 correntinhas, devem ficar com 4 meio pontos altos. Para qualquer tamanho, devo fazer um meio ponto alto para cada correntinha de base. Já vou passar para dentro do leque do próximo bojo, faço um meio ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um meio ponto alto, no próximo um meio ponto alto, próximo ponto um meio ponto alto, na correntinha de espaço um meio ponto alto e vou seguir da mesma forma que eu fiz no primeiro bojo. Quando eu estiver chegando no outro leque, eu volto. Fiz aqui um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base. Já chegando aqui no outro leque, vou para dentro dele e vou fazer um meio ponto alto. E já vou fazer a alça de amarrar atrás, junto com o acabamento. E para fazer a alça, vou fazer aqui algumas correntinhas, pode fazer a quantidade que quiser. Para o meu tamanho M, eu vou fazer mais ou menos de 90 a 100 correntinhas para amarrar atrás, mas a quantidade fica a critério de cada um. E quanto maior o bojo, recomendo ser maior as alças. Vou seguir fazendo, quando estiver com o total de correntinhas que eu preciso, eu volto. Fiz aqui um total de 100 correntinhas para amarrar atrás. E depois de fazer a quantidade de correntinhas necessárias, vou contar de cima para baixo até a quarta correntinha e na quarta faço um meio ponto alto. E quem quiser fazer pontos baixos para a alça ficar mais fina ou pontos altos para a alça ficar mais grossa, pode também, fica a critério de cada um. Vou na próxima correntinha de base e faço um meio ponto alto, vou na próxima faço um meio ponto alto e vou seguir fazendo um meio ponto alto em cada correntinha de base. Então, vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu volto. Fiz aqui um meio ponto alto em cada correntinha de base. Agora, eu vou finalizar nas últimas correntinhas, faço um meio ponto alto. E dentro do leque, onde eu fiz o meio ponto alto e iniciei a alça, vou fazer um meio ponto alto para finalizar. Depois da alça pronta, agora eu vou iniciar o acabamento nas laterais. Vou nesse primeiro ponto de base, faço um meio ponto alto, no próximo um meio ponto alto, próximo ponto, um meio ponto alto na correntinha, um meio ponto alto e vou seguir fazendo assim por toda a lateral até chegar no meu outro leque. Um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base. Fiz aqui um meio ponto alto em cada ponto e correntinha e chegando já no meu outro leque, vou fazer a alça para amarrar em cima. Vou passar para dentro do leque e vou fazer um meio ponto alto, faço correntinhas para o tamanho que eu preciso, a quantidade fica a critério de cada um. Eu vou fazer um total de 80 correntinhas para o meu tamanho M. Mas pode fazer a quantidade que quiser e quanto maior o bojo, recomendo ser maior a alça. Vou fazendo aqui, quando eu estiver com minhas 80 correntinhas prontas, eu volto. Fiz aqui as minhas 90 correntinhas e depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, vou contar de cima para baixo até a quarta correntinha e vou fazer um meio ponto alto. Faço da mesma forma que eu fiz na alça da lateral. Vou na próxima correntinha de base, faço um meio ponto alto. Na próxima correntinha, um meio ponto alto e vou seguir fazendo um meio ponto alto em cada correntinha de base.
Quando eu estiver nas últimas correntinhas, eu volto. Terminando de fazer a alça de amarrar em cima, eu fiz um meio ponto alto em cada correntinha. E agora eu vou finalizar nas últimas correntinhas. Faço um meio ponto alto em cada uma. E vou fazer da mesma forma que eu fiz na lateral. Eu vou para dentro do leque, onde eu fiz o meio ponto alto, iniciei a alça e faço um meio ponto alto para finalizar. No próximo ponto, faço um meio ponto alto, no próximo, um meio ponto alto. E vou seguir fazendo um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base até chegar na união dos dois bojos. Terminando de fazer a outra lateral do primeiro bojo, fiz meio pontos altos em cada ponto e correntinha de base e agora chegando na união, vou para dentro do leque do primeiro bojo e faço um meio ponto alto. E nessas correntinhas da união, eu vou fazer igual eu fiz do outro lado, um meio ponto alto em cada uma. Na alcinha que sobrou de cada correntinha, faço um meio ponto alto e faço assim para todos os tamanhos. E se tem 4 correntinhas, claro, deste lado também vão ficar com 4 meio pontos altos. E já vou passar para dentro do leque desse próximo bojo, vou fazer um meio ponto alto. E vou seguir fazendo esse bojo idêntico ao outro. Vou nesse próximo ponto, faço um meio ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um meio ponto alto, no próximo um meio ponto alto, na correntinha um meio ponto alto e vou seguir fazendo toda a lateral desta forma. E depois que eu fizer toda a lateral e chegar no próximo leque, vou para dentro do leque e faço um meio ponto alto. Faço as correntinhas, claro, deve ser a mesma quantidade da alça de amarrar em cima. 90 correntinhas que eu fiz. Conto de cima para baixo até a quarta correntinha, faço meio ponto alto e sigo fazendo meio ponto alto em cada correntinha de base até as últimas correntinhas. Volto para dentro do leque, faço um meio ponto alto e sigo fazendo a outra lateral da mesma forma, um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de base. Quando eu estiver chegando no meu próximo leque para fazer a alça da lateral e onde iniciei o acabamento, eu volto. Terminei aqui o segundo bojo, fiz todo o acabamento como havia dito e ficando idêntico ao primeiro. Fiz a alça de amarrar em cima com a mesma quantidade, fazendo meio ponto alto em cada corrente. E agora eu vou dar continuidade aqui, fazendo a minha próxima alça. Vou para dentro do leque e vou fazer um meio ponto alto. Depois do meio ponto alto, vou fazer correntinhas para amarrar atrás, nas laterais, e vou fazer, claro, na mesma quantidade que eu fiz do outro lado. Um total de 100 correntinhas. Lembrando que as correntinhas nas laterais devem ter a mesma quantidade, por isso devem contar, e as correntinhas de amarrar em cima no pescoço devem ter a mesma quantidade. Fiz aqui 100 correntinhas, e depois de fazer a quantidade de correntinhas necessárias, vou contar de cima para baixo até a quarta correntinha e vou fazer um meio ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço um meio ponto alto, na próxima um meio ponto alto e vou fazer um meio ponto alto em cada correntinha de base até as últimas correntinhas. Terminando de fazer a alça da lateral, nas últimas correntinhas vou fazer um meio ponto alto. E nas outras alças, eu voltei para dentro do leque e fiz um meio ponto alto para finalizar. Como aqui foi o início do acabamento e eu já fiz 2 correntinhas que serviu de meu primeiro meio ponto alto, eu não vou fazer o meio ponto alto. Vou em cima da segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo para assim finalizar. Faço uma correntinha e vou cortar o fio.
Com o biquíni já pronto, vou fazer o arremate de todos os fios e venho para mostrar como eu faço a aplicação do bojo. Fiz o arremate de todos os fios do biquíni e já estou aqui com o bojo para fazer a primeira aplicação. Primeiro eu viro a peça do avesso, posiciono o bojo para onde ele vai ser costurado. Deve deixar certinho ponta com ponta. Por isso é importante que o bojo seja na forma triangular. E vou fazer uma costura bem simples e rápida. Vou pegar a agulha de tapeceiro já com o fio. E o fio deve ser da mesma cor das últimas carreiras do biquíni. Esse fio é o mesmo que eu utilizei para fazer a confecção. Vou fazer um nó na ponta. E depois de posicionar certinho, como o bojo vai ser colocado, o bojo vai preencher todo o biquíni e ele vai ser costurado junto com a última carreira do biquíni. É importante que a linha seja da mesma cor para que o ponto não apareça de outra cor do outro lado. Primeiro, vou passar o fio nessa ponta de baixo, do lado direito do bojo. Vou posicionar certinho essa ponta com a ponta do leque e vou passar o fio primeiro no lado de baixo. E vai ser entre a última carreira de bloquinhos que tem o leque e a carreira de acabamento de meio pontos altos. Passo o fio e volto para o meio novamente. E agora eu vou passar para a lateral. Vou passar o fio entre a última carreira de bloquinhos e a carreira de acabamento e vou aparecer um pouco mais na frente. E sempre devo ir consertando o bojo para que ele não fique torto, sempre deixando ponta com ponta. Eu não devo passar o fio bem em cima dos meios pontos altos da carreira de acabamento. Devo passar entre a carreira de acabamento e a última carreira de bloquinhos. Passo o fio e apareço um pouco mais na frente. E também recomendo não pegar tanto o ponto para que não apareça do outro lado, mesmo sendo da mesma cor. Deve pegar mais ou menos no meio deles. E vou novamente passar o fio entre a carreira de acabamento e a última carreira de bloquinhos e aparecer um pouco mais na frente. E vou seguir fazendo desta forma, alinhavando toda a lateral até chegar em cima na ponta do leque e do bojo. Sempre devo consertar o bojo para que ele não fique torto e devo passar o fio entre a carreira de acabamento e a última carreira de bloquinhos e não preciso pegar tanto o fio para que não apareça tanto do outro lado. Terminando de alinhavar toda a lateral, do outro lado está ficando dessa forma. E agora, chegando aqui na ponta de cima, posiciono certinho a ponta do bojo com a ponta do leque do biquíni. Vou alinhavar pela lateral e aparecer no meio. Alinhavo novamente pela lateral pela última vez e vou aparecer no meio. Agora eu vou passar para outra lateral e vou aparecer um pouco mais para frente. Novamente vou para a lateral, pegando entre a carreira de acabamento e a carreira de bloquinhos e vou aparecer um pouco mais para frente. E vou seguir fazendo assim, alinhavando toda a lateral igual eu fiz do outro lado, até chegar na outra ponta do bojo. Sempre devo ir consertando para que ele não fique torto e deixando ponta com ponta. Vou seguir aqui e quando eu estiver chegando na outra ponta do bojo, eu volto. Terminando de alinhavar o outro lado do bojo, fazendo da mesma forma que eu fiz do outro lado e já chegando na outra ponta.
Vou alinhavar pela lateral e aparecer no meio. Vou alinhavar pela lateral pela última vez e aparecer no meio. E agora já vou passar para a parte de baixo. Vou alinhavar na parte de baixo, entre a carreira de acabamento e a carreira de bloquinhos, e aparecer um pouco mais na frente. Vou passar o fio novamente, entre a carreira de acabamento e a carreira de bloquinhos, e aparecer um pouco mais na frente. E vou seguir fazendo assim até terminar de alinhavar toda a parte de baixo. E quando eu estiver chegando onde iniciei, eu volto para fazer o acabamento. Terminando de fazer toda a costura na parte de baixo. E agora eu vou finalizar passando o fio na parte de baixo pela última vez. E vou aparecer no meio. Vou fazer o arremate passando no ponto já feito e vou dando alguns nós. Passo a agulha por dentro do bojo e atravesso para fora. E agora eu vou cortar essa sobra de fio. E o primeiro bojo já está colocado, a parte da frente ficando desta forma. E agora eu vou colocar o segundo bojo, seguindo o mesmo passo a passo do primeiro, alinhavando por toda a volta. Sempre devo deixar ponta com ponta e costurar sempre por toda a volta entre a carreira de acabamento e a última carreira de bloquinhos. Então, eu vou fazer toda a costura e quando eu estiver com o segundo bojo pronto, eu volto com tudo finalizado. Fiz a aplicação do segundo bojo, ficando dessa forma, idêntico ao primeiro, e o biquíni já está pronto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.